a minha esposa levou um livro para me ler, por mais que eu não consegui ler, mas eu li um pouquinho dele, e o título me chamou bastante atenção. É um assunto que, né, eu acho que a maioria já conhece de cor, e é algo que todos conhecem, mas o título do livro diz Um Homem Segundo o Coração de Deus. E eu fiquei pensando bastante em relação a esse título, em relação a isso, porque pensando assim no âmbito geral, né, sobre o que nós pensamos ser ou fazer, seja ele, né, no campo secundário ou, né, no campo espiritual, na maioria das vezes pelo menos eu nunca pensei nessa questão, né, ser um homem segundo o coração de Deus. E eu acredito que talvez, né, pelo menos assim, eu nunca vi ninguém falar, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Né? Talvez é algo que passa batido, é algo que nós não pensamos muito em relação a isso. Né? Pensando na vida espiritual, né, nós vemos muitas pessoas querendo ser missionários, né? Pessoas que querem ser né, divulgador da palavra de Deus, né? Quer ser uma pessoa que contribui, né? Mas, por outro lado, a gente não vê né, ninguém dizendo, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Né? E é algo que nós devemos pensar bem em relação a isso. E é algo que me chamou bastante atenção, realmente, esse título, Homem Segundo o Coração de Deus. Né? E pegando como base, né, não tem como não ser diferente, né, a vida de Davi, né? E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ser um homem segundo o coração de Deus, ele significa ser uma pessoa, né, ou ser alguém comprometido com a vontade e o propósito de Deus, né, o propósito do Senhor. E a Bíblia fala que Davi ele foi segundo o coração de Deus, né? Que Deus o escolheu, né? Que Deus escolheu ele para ser rei em Israel, né? Conforme o seu agrado, né? Para ser líder sobre Israel. E nós vemos isso, né? Quando há a ascensão dele ao trono de Israel, né? Na época que Saul reinava, né, sobre os israelitas, né, e ele acabou fazendo aquilo que era mal diante do Senhor, né, e o Senhor por isso o rejeitou e trazendo então Davi, né, para reinar no seu lugar. Né. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, né, nós vemos assim, 1 Samuel capítulo 13, verso 14, ele diz assim, agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Né? Saul havia desobedecido uma ordem de Deus, né? Tinha feito algo que Deus havia dito para não fazer, né? E ele acabou fazendo, e por isso Deus rejeitou ele, né? E o profeta Samuel vem e diz para ele, né? O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, né? Um homem que seria alguém dedicado a obedecer, né, à vontade de Deus, né? Quando nós vemos lá no capítulo 16, né, nós vemos a história de Samuel ungindo Davi como rei, né? Então ele é enviado à casa de Jessé, né, para poder ungir, né, um novo rei. E é interessante que a partir ali nós vemos que o caráter de Davi ele fala mais alto, né?
Porque quando ele chega lá, no capítulo 16, verso 6, né, fala assim, entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Né? Só que quando ele pensa assim, o Senhor já responde para ele no verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Então, Samuel olha para ele e pensa assim, tá lá, é esse daí, né? Com o olhar humano, né? Ele era perfeito para aquilo ao qual, né, Samuel foi fazer, que era ungir ele como rei. Então, como rei, poderia ser perfeito, né? Porém, o Senhor fala, porém, o Senhor não vê né, não vê o homem, ele não vê o exterior, ele vê o coração. É como nós vimos no domingo passado, no estudo que o Roland trouxe, né? Nós pensarmos com um olhar humano, né, aquele jovem que chega perante o Senhor, provavelmente, né, olhando, poderíamos dizer, nossa, perfeito, né? É um homem, um grande homem, um homem talvez segundo realmente o coração de Deus, né? Porque quando o Senhor Jesus fala para ele em relação aos mandamentos, ele fala, puxa, isso daí eu faço desde quando eu era criança. Então, né, como o Roland falou, era um homem dedicado, né? Era um homem que dedicava em relação às leis, né? Só que fica bem claro né, essa questão de que o Senhor ele não vê o que está por fora. É porque o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e algo lá dentro do coração dele teria que ser mudado, né? E aí, quando o Senhor fala para ele que havia mais algo, mais uma coisa que ele deveria fazer, né? Ele vai embora e não, né? E não quer fazer aquilo que o Senhor realmente queria. Então, o Senhor vê aquilo que está lá dentro do coração, né? E no caso de Davi, nós vemos algo extraordinário, né? Porque o próprio Senhor dá testemunho em relação a ele, né? Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 13, né, nós vemos logo depois que Paulo ele faz um resumo, né, em relação à história do povo de Israel e sobre né, a ascensão e a queda de Saul, né? Ele explica em relação, né, e dá um testemunho em relação a Davi. Veja o que ele diz no verso 23. Vamos ler o 22. 21 também. Diz assim, a partir do 21. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhes como um rei a Davi, do qual deu testemunho, dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E depois ele fala, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Né? Então, o próprio Deus dando testemunho em relação a Davi, né, dizendo, um homem segundo o meu coração. Né? E ele fará, né, no finalzinho ali, ele diz, que executará toda a minha vontade. Né? Então, um homem disposto a obedecer e a fazer a vontade de Deus. Né? Eu fiquei pensando, né, como é interessante isso, né? Nós vemos em poucos lugares da Bíblia, Deus dando testemunho em relação a um homem.
né? Nós vemos lá em Jó, né? Quando Satanás vai à presença de Deus, né? O próprio Deus fala: visto meu servo Jó, né? Homem fiel e justo, né? Reto, né? O próprio Deus falando, né? Agora nós vemos aqui Davi, o próprio Deus falando também, né? Um homem segundo o meu coração, um homem que vai estar disposto a obedecer e fazer a minha vontade. E seria interessante, irmãos, se Deus olhasse para nós também, né, e vesse isso em nós também, né? O desejo de ser um homem segundo o coração de Deus, né? E ser um homem segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, né? E a vida de Davi mostra muito bem isso, né? Não quer dizer que Davi ele era um homem, né, que era sem defeito, né? Pelo contrário, né? Tanto a Bíblia como ele mesmo, em vários salmos, ele fala, né, ele reconhece a miséria do pecado dele. Ele reconhece a situação dele diante de Deus, né? Quando acontece aquela história entre, né, ele e que ele é repreendido pelo profeta Natã, né, no caso onde envolveu Urias e Betseba, aonde ele, além de cometer adultério, comete assassinato, né? Então nós vemos que né, o profeta repreende ele por um pecado gravíssimo, né? Demonstrando assim que ele não era perfeito. Mas como pode um homem, né, imperfeito, um homem que né, cometeu adultério e assassinato, ser chamado segundo o coração de Deus, né? Eu gostaria que nós olhássemos em Salmo 51, nós vamos ler todo o Salmo, e esse Salmo, ele define bem em relação o porquê que Davi, ele era segundo o coração de Deus, né? Vamos ler lá, Salmos 51. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justificado quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozija meus ossos que tu quebraste. Esconde da tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifício, senão eu o traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado,
e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoe a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altares oferecerão novilhos. Eu não sei se na tua Bíblia tem, né? Mas o título da minha Bíblia ele diz Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele depois de Davi haver cometido adultério com Betseba. Então, quando nós olhamos aqui em primeiro lugar, né, Davi ele tinha consciência da realidade do pecado dele, né? Não era algo que ele estava tentando se esconder, mas ele sabia do erro que ele havia cometido. Então, no verso 3, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Né? E o versículo 5, ele diz: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Então, ele tinha consciência da situação dele diante de Deus, né? Que ele era um pecador, né? Que ele havia errado, mas que também ele havia nascido, né, com uma natureza pecaminosa. Então, ele via essa situação diante de Deus. Depois nós vemos que Davi ele não tinha problema nenhum em confessar os seus pecados. Olha o que ele diz no verso 4, né? Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. A preocupação dele, né, não era apenas ficar bem diante das pessoas, mas ele vai para Deus e fala para Deus, né? Ele confessa para Deus, né? Eu tenho um problema, eu pequei contra ti, né? Eu errei contra ti. Então ele não tinha problema nenhum em confessar o pecado dele, né? Por isso que ele era alguém diferenciado, né? E Davi ele demonstra um genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Olha o que ele diz no verso 2. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Né? Então, era algo que era um arrependimento verdadeiro. Né? Ele estava, ele chegou, né, chega diante de Deus, né? E não se conforma com o fato, né, dele estar no erro, né, do pecado ser algo evidente na vida dele. Né? Ele clama por misericórdia de Deus, né, para que as suas transgressões elas fossem apagadas, né, para que fosse retirada dele. E ele clama por purificação, né? Porque ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, era algo que incomodava ele. Né? Não era algo que, eu errei, mas está tudo bem. Não, eu errei contra o meu Deus. Né? E isso era algo que incomodava ele. Né? Então, o arrependimento dele era algo verdadeiro. Né? Sem falar, né, que eu tenho certeza absoluta que ele tinha certeza de quem era Deus. E que Deus, né, conhecia, né, quem ele realmente era, e que não adiantava, né, passar algo, né, que ele sabia que Deus conhecia o coração dele, né, como naquele caso daquele jovem, né? Pode ser que de repente ele foi na esperança de que ele poderia ele poderia enganar o Senhor, né? Ele poderia com as suas obras, com aquilo que ele fazia, ele poderia dizer: não, eu sou perfeito, né? Só que nada escapa diante do Senhor, né? E Deus conhece, né? E sabe a nossa situação diante dele, né? Então Davi ele entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força dele mesmo, não da vontade dele mesmo, né? Verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Né? Ele busca em Deus algo assim, ele busca em Deus que Deus transformasse o coração dele. Porque ele sabia que da parte dele isso não poderia acontecer.
né? Você buscar, né, você ter um coração puro de si próprio, não vai acontecer. Porque dentro, nós temos uma natureza pecaminosa, né? Nós nascemos, né, de alguém que era pecador e que nos trouxe também consigo, né, o castigo do pecado. E nós somos pecadores também. Então, por nós mesmos não é possível, né? E ele entendia isso, ele entendia que né, a comunhão com Deus, ele dependia do próprio Deus, da graça de Deus. Como Efésios diz, pela graça sois salvos, né? Nós mesmos, por nós mesmos, não podemos fazer nada. E se nós queremos ter um coração puro diante de Deus, nós temos que reconhecer, né, que somente a graça de Deus, ela pode realmente transformar o nosso coração, né, e como ele diz ali, renovar, né, o nosso espírito, para que nós possamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Uma coisa que me chamou bastante a atenção é que a preocupação de Davi não era em perder seu status, né? Não era perder riqueza, não era perder fama, né? Mas a maior preocupação de Davi era né, ser privado da comunhão com Deus. Olha o que diz verso 11. Ele diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, a maior preocupação dele era realmente perder a comunhão com Deus. Isso, para mim, foi algo que me chamou muita atenção. Não era preocupação de perder a posição dele como rei, né? Não era perder tudo aquilo que talvez ele tinha conquistado como rei, mas a maior preocupação dele era a comunhão dele com Deus. E essa deve ser a nossa maior preocupação também, né? A nossa comunhão com Deus. Como realmente está a nossa comunhão com Deus, né? E Davi, ele era uma pessoa comprometida com a glória, né, de Deus, né? E ele diz no verso 13, né? Além disso, né, ele se preocupava com a proclamação, né, dos ensinamentos do Senhor. Olha o que diz no verso 13. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Depois, no verso 15, ele diz, abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvores a ti. Então, havia uma preocupação dele, né, de ensinar aqueles que também agiam errado, que agiriam errado, mas também havia uma preocupação dele em cumprir aquilo que era o propósito ao qual ele foi criado, né, para louvor e glória de Deus, né? E ele pede para Deus, abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então, havia uma preocupação dele em relação a proclamar a vontade de Deus e a louvar a Deus, assim como nós, deve ser a nossa preocupação também, né? Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, né, nós podemos ver algumas verdades, né, sobre o que significa realmente ser um homem segundo o coração de Deus, né? Primeiro, ser um homem segundo o coração de Deus, ele não é resultado do méritos próprios, né? Mas da graça de Deus, né? E isso, se nós tentarmos por nós mesmos chegar a ser segundo o coração de Deus, isso não vai acontecer, né? Impossível, né? Se não for realmente a graça de Deus. Então, Davi, né, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus, né, porque ele agia segundo a vontade de Deus, né? Ele fazia aquilo que era realmente a vontade de Deus, mesmo, né, em alguns momentos, ele agindo de forma errada, né? Mesmo sendo um homem perfeito, né? Porém, ele sabia que dependia da graça, né, de Deus,
ele sabia que ele dependia do poder do Espírito Santo, por isso que ele pede para que Deus não retire dele o Espírito Santo, né? Ele, então, né, ele sabia que né, o fato né, dele estar em contato com o Espírito Santo, né, ele estaria alinhado ao coração de Deus, né? Ao fato do Espírito Santo ajudá-lo, né, com certeza ele estaria fazendo aquilo que realmente era a vontade de Deus, né? Por isso é extremamente importante que nós observamos isso também, né? O fato de estarmos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, né? O fato que estamos dependendo da graça dele, né? Faz com que nós estejamos alinhados, né, ao coração de Deus, né, conforme ele realmente quer. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser plenamente satisfeito no Senhor. É entender que a vontade de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas, né? Principalmente sobre a nossa vontade, né? Por isso que eu acho interessante Romanos capítulo 12, verso 1, aonde ele fala: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Porque, em outras palavras, né, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Né? Por isso é um sacrifício. Né? Porque se nós formos ver a nossa vontade, né, né, a gente vai para muito longe de Deus. Se nós formos fazer aquilo que realmente é a nossa vontade, né, nós vamos para muito longe de Deus. Por isso que nós temos que ter a nossa mente voltada para isso, né? Nós temos que estar 100%, né, satisfeito, né, com o Senhor. Olha o que diz Salmo 131. Como Davi agia, né, em relação à dependência do Senhor. Ele diz assim: ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mas fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para todo sempre. Então, ele estava né, tão confiante, né, tão satisfeito em relação à vontade do Senhor, que ele não buscava coisas para ele, né? E ele coloca no versículo 2 ali, né, a minha alma está sossegada como uma criança no colo da sua mãe. Né? Por mais que é interessante se a gente parar para pensar um pouquinho em relação a isso, né? A criança que está no colo da mãe, ela não vai para onde ela quer, né? Ela vai para onde sua mãe levar. Ela não faz o que ela quer, ela faz aquilo que a mãe dela quiser. Veja como é interessante isso. Então, ele fala, né, a minha alma, né, está assim contigo, né, como uma criança dependendo da sua mãe. E o depender do Senhor, né, reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas, né, faz com que nós né, deixamos de sofrer por algumas coisas também. Né? Mesmo que, de repente, né, como aconteceu comigo, de passar por uma situação, né, onde eu poderia ter ido a óbito. Né? Porém, mesmo nessa situação, né, quando nós né, estamos 100% satisfeitos no Senhor, né, nós descansamos nisso. Eu me lembro que há um tempo atrás, o Sr. Petro comentou de uma situação que aconteceu com eles,
que eles estavam num lugar onde estava acontecendo uma guerra. E tinha um irmão junto com eles, e esse irmão estava num local separado deles. E estava acontecendo uma guerra lá naquele local. E, de repente, o telefone tocou e ele atendeu. Era esse irmão desesperado, pedindo para que eles fossem lá resgatar ele, porque as bombas estavam caindo perto, né? E o seu Petro falou para ele, falou assim, irmão, qual é o problema? Você tem medo de se encontrar com Deus? Você tem medo de se encontrar com Deus? E quando nós olhamos para Davi, ele como sendo um homem segundo o coração de Deus, né, ele acreditava na soberania absoluta do Senhor em relação a todas as coisas. Olha o que ele diz no Salmo 3, verso 5. Salmo 3, verso 5, ele diz assim, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Né? O contexto aqui é quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. E ele diz, mesmo nessa situação, né, eu creio na soberania de Deus. E eu deito e durmo tranquilamente. Né? Diferente da história que o Montpeter contou daquele cidadão. Mas eu sei que a circunstância das nossas vidas, às vezes, é complicada, né? Porém, né, se nós queremos ser uma pessoa segundo o coração de Deus, né, nós temos que entender isso. Né? Nós temos que crer na soberania absoluta do Senhor. Né? E ele diz ainda no verso 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se opuserem contra mim ao meu redor. Né? Então, mesmo numa situação extremamente complicada, né, ele diz, mesmo assim, né, a minha confiança está na soberania absoluta do Senhor em todas as coisas. Né? Eu acho que se nós temos né, estamos com os nossos corações voltado para isso, né, colocar realmente a nossa vida diante de Deus dessa forma, né, a gente deixa de sofrer em muitas coisas. Né? Porque pode imaginar a situação que ele estava vivendo, né? Ele estava fugindo do seu filho. Né? O seu filho poderia encontrar e matá-lo, né? Porém, ele descansa nisso. Ele descansa sabendo que o Senhor está no controle sobre todas as coisas. Né? E quando nós fazemos isso, quando nós deitamos descansando, sabendo que o Senhor, né, está no controle sobre todas as coisas, né? Deixamos de sofrer algumas coisas, até mesmo em relação à saúde. Né? Na maioria das vezes, alguém, segundo o coração de Deus, será completamente oposto de alguém, né, segundo o coração dos homens, né, como nós já falamos em relação àquele jovem, né, que às vezes olhamos e pensamos, pode ser, né, extremamente religioso, né, e estar com o seu coração extremamente longe do Senhor. Né, um exemplo foi o que aconteceu com Saul. Né, Saul, ele foi um homem segundo o coração humano, né, segundo o coração dos homens. Né? Porque ele olha para a vontade dos homens, né? Que Deus havia dito para ele que ele deveria entrar quando ele fosse lutar contra Amaleque, acho que é Amaleque. Ele tinha que destruir tudo. Ele não podia pegar nada. Né? E o que ele faz? Ele pega o rei, né? E coloca ele como prisioneiro. E alguns gados, algumas coisas que ele vê que era bom, ele pega também. Né? E ele acaba sendo rejeitado pelo Senhor. Né? E o Senhor o rejeitou. Né? Então, na maioria das vezes,
Né, pessoas que agem assim, acham que está tudo bem diante de Deus, né? Porém não está, né? Porque Deus conhece o coração, né? Deus conhece a nossa vida, Ele conhece né, o que está lá no íntimo do nosso coração. Ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido, né, ao autoexame do Senhor. Salmo 139. Vamos ler só os 6 primeiros capítulos. Ele diz assim, né, imagina, o Davi falando com Deus. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta. Puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Então, um exemplo dele aqui, né, ele reconhece as limitações, né, dele diante da soberania de Deus e diante da grandiosidade de Deus, né? E a oração dele é para que Deus, então, o examine. Olha o que diz no verso 23 e 24. Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, a oração dele é para que Deus o examine, né, avalie se há algo que está ofendendo o Senhor, né, porque o que ele quer é ser conduzido, né, no caminho no caminho eterno. Então, ele pede para que Deus olhe, vê, faça uma avaliação, né, porque ele quer fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Né? Então, os homens e mulheres que querem ser segundo o coração de Deus, né, são aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos e guiados por Deus. Se nós queremos ter um coração segundo o coração de Deus, né, precisamos ser sondados, corrigidos, instruídos e guiados por Deus. Irmãos, eu gostaria que nós refletíssemos realmente sobre isso, né? Porque a única coisa que vamos poder né, levar adiante, né, dessa vida é realmente, né, um coração que agrada ao Senhor. Né? E que nós possamos ter isso em mente, né, nessa noite e durante a nossa vida, né? Buscar, né, ter um coração segundo o coração de Deus, né? Para que o nome de Deus seja honrado, glorificado, né? E para que nós possamos desfrutar de uma belíssima comunhão com Deus, né? Da forma como Davi, né, ele desfrutou, né? Mesmo diante de um perigo tão grande, de poder deitar e dormir calmamente, né? Sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Que esse seja o nosso desejo, né? Ter um coração segundo o coração de Deus. Que Deus possa ser né, fazer disso uma realidade nas nossas vidas. Amém?